Moi, Tervetuloa. hoje a gente vai falar sobre a diferença entre pais finlandeses e brasileiros. A gente vai falar um pouco das diferenças culturais entre as famílias finlandesas e brasileiras e por que as coisas são assim. Então, se de repente você vier para cá e tiver um parceiro ou uma parceira que é daqui da Finlândia, já não estranhe como é o comportamento entre as famílias, que é bem diferente do Brasil. Até aqui o conceito de família é muito mais reduzido do que no Brasil. Aqui só é família, pai, mãe e os filhos, avó, tio, tias, primos, isso já não é família, isso aí já é suco, é parente. Então aqui poucas vezes se vê os outros membros da família ou se menciona eles também, então aqui não tem grandes encontros de família. No Brasil a gente sabe que se for uma festa grande, por exemplo, o Natal, sempre envolve um número bem grande de pessoas. Tem os tais parente panetone, né, que é aqueles que aparecem só nessa época mesmo, no fim do ano. E no geral o Brasil tem muito mais contato assim com primo, com tio, com outras pessoas da família do que aqui na Finlândia. Mas eu tenho uma teoria do porquê que eu vou falar depois, de acordo com outras coisas que a gente for falar daqui das famílias. Aqui o conceito de família é reduzido porque aqui se vela muito pelo individualismo, de ter suas próprias decisões e não querer ser influenciado pelos outros. Então aqui é normal, já jovem, os filhos saírem de casa e ver os pais só 2 vezes por ano, no aniversário e Natal. E nesses 2 momentos, a maioria das vezes brigar com os pais, porque os pais não aceitam um filho. Isso é uma coisa geracional, por exemplo, na minha família eu vi o avô pelos últimos anos de vida, quando os meus pais conseguiram resolver suas brigas entre ele e a madrasta, e mesmo assim a gente via ele tipo 1 vez por ano, e eu nunca vi os meus tios do lado do meu pai da Finlândia, ou as minhas tias não conheço, não foi mencionado. Uma vez no enterro vi eles, no enterro de um irmão do meu avô. Os meus amigos têm esse mesmo problema. Eles também só mencionam os pais, e quando eles mencionam os pais, a maioria das vezes é num contexto negativo. Essa é mais uma coisa, por que eu me dou melhor aqui na Finlândia do que no Brasil, porque assim, aqui dificilmente perguntam sobre sua família, sabe? Pelo menos os finlandeses, os brasileiros continuam perguntando. Eu tenho relações cortadas com parte da minha família, então assim, pra mim não adianta muito essa parte do romantizar, em falar como que as famílias brasileiras são muito unidas e as pessoas se ajudam e tal, porque assim, vindo de um lar disfuncional não é como se eu pudesse falar muito a favor disso. Mas de uma maneira geral, eu acho que assim, essa questão de proximidade com a família, com outros membros da família, vem de uma dependência que é o seguinte. Porque no Brasil, querendo ou não, as pessoas dependem muito do apoio familiar para algumas coisas, sabe? Por exemplo, aqui sempre vai ter creche para que você possa deixar seus filhos e voltar a trabalhar. O Brasil não tem isso, você precisa do seu núcleo de apoio. É muito difícil para ter vaga em creche, principalmente com criança pequena. Idoso, mesma coisa. Na maioria das vezes, quem vai fazer esse trabalho não remunerado de cuidar de idoso e de criança no Brasil é uma mulher que vai abrir mão, muitas vezes, da vida profissional e da própria saúde para cuidar dessas pessoas. Aqui já existe serviço para isso. Muitas vezes, quem faz esse trabalho de cuidar dos idosos e das crianças também são imigrantes. Mas aí é um assunto para outro vídeo. Mas assim, essa proximidade não quer dizer que não tenha afeto, mas muitas vezes vem do interesse, de uma necessidade. De aqui os filhos saem cedo de casa, porque tem dinheiro para isso. Eu conheço gente no Brasil que às vezes está com 30 anos, gostaria de sair de casa, mas não tem como. Aqui toda a sociedade é construída para ajudar o indivíduo a ter sucesso na vida, tem várias ajudas governamentais e coisas assim. E isso vem do legado do governo social-democrata, porque, por exemplo, o teórico liberal Mises, ele falava que o capitalismo precisava da família, porque sem a família, como é que o indivíduo vai se suportar quando ele tiver um problema na sua vida? Então aqui já não tem esse pensamento mais, de que aqui tipo a família tem que ser rede social, não, aqui o governo é rede social, e é por isso que as pessoas podem fazer o que quiserem, podem contrariar os pais e criar seus próprios destinos. Esse, por exemplo, era meu pai. O meu avô era um homem de direito, um engenheiro, e meu pai já um sonhador que queria fazer arqueologia e pesquisar alienígenas antigos, e o avô não deixou. Não, ele acabou não pesquisando alienígenas antigos e acabou virando um geólogo. Mas mesmo assim, ele traçou seu próprio destino, contrariando o meu avô, e ele conseguiu.
fazer sucesso na vida. A mesma coisa, o meu tio também fez o que quis e o avô não podia impedir. E a mesma coisa dos meus amigos, eles também sempre falam quando os pais sempre falam mal. E o outro problema, né, que é a razão, né, porque que aqui também tem problema com a família, é a falta de comunicação, que aqui não se fala muito de sentimentos. E principalmente o legado da Segunda Guerra Mundial fez com que muitas pessoas dessa geração fossem alcoólatras e não quisessem falar dos seus traumas, e aí só batiam nos filhos. Então isso também ajuda a ter um ciclo assim de pequenas famílias e brigas internas. Olha, mas assim, problemas familiares, violência contra os filhos, isso é uma coisa que também tem no Brasil. Inclusive, outra diferença é que assim, aqui você não pode bater nos seus filhos, o que evidentemente vai ter casos que pode acontecer e não ir atrás na justiça. Eu sei que tem leis no Brasil, assim, ok, a gente tem o conselho tutelar, mas daí ele funcionar, ou daí alguém ouvir essa queixa, é outros 500, né? Porque infelizmente existe muito no Brasil ainda o pensamento de que bater é pra educar, a gente sabe que não é, que é só realmente pra descontar a frustração. Eu sou totalmente contra bater em criança. Então assim, a gente sabe que no Brasil também tem essa coisa do problema com álcool. E no Brasil também não se fala de sentimento entre as famílias, não, assim, é uma raridade. Eu, pelo menos dos meus amigos, eu não consigo lembrar de ninguém que tivesse uma família, assim, que acolhesse realmente sua dor, ao invés de debochar dos seus problemas, principalmente se você é mais novo, sabe? Na maioria das vezes, quando a pessoa vem falar com você sendo mais velha, ela tá só querendo te dar grandes conselhos filosóficos sobre a vida e não realmente te escutar. Ó, aqui tem um exemplo de ajuda do governo, aqui tá escrito assim, não sabe de onde começar, aí tá falando procurando emprego, problemas com dinheiro, problemas com bem-estar, sonho de estudar. Aí está escrito aqui tampere.com, que é o Cidade Tampere, ou Riamo, que é alguma instituição do governo daqui da cidade que vai te ajudar a resolver esses problemas. E essa é uma das razões por que aqui, por exemplo, não tem coach, porque o governo local já te ajuda. Porque tudo isso aqui no Brasil, tu vai ter que ficar olhando um coach no YouTube para contar as coisas como fazer, e mais vezes ruim. Aqui já tem o governo te ajudando. E aqui se presume que as pessoas são sozinhas e isoladas uma da outra e que elas precisam de algum apoio, porque necessariamente não tem nem amigos também, que é outro problema aqui, que as pessoas são muito sozinhas. Se a gente for falar dessa parte da solidão da Finlândia, dá uns 10 vídeos, sabe? Em relação, por exemplo, a como que a cidade é construída para que as pessoas realmente fiquem ao ar livre, fiquem em público e possam ter contato umas com as outras. Nem sempre funciona, mas existe essa tentativa. O que é Rasteilita Hyvinvoinnissa? Deve ser... Os desafios do bem-estar. Ah, tá. Eu imagino que aqui deve ser a parte de depressão e outros problemas. Bom, se eventualmente tiver alguém vindo pra cá e precisar e quiser saber mais sobre isso, tem aqui o link e o QR Code. Uma outra coisa que eu reparei quando eu vim pra cá, eu cheguei aqui num período que chovia bastante e eu estranhei de ver essas pessoas idosas andando sozinhas, assim, no frio, na chuva, indo fazer compra com aqueles carrinhos que também é uma cestinha, sabe, pra andar. E o senhor me falou que isso é normal, que realmente tem muito idoso que mora sozinho e que faz as coisas sozinho e geralmente tem um ajudante para isso. Outra coisa que eu reparei também, que outras amigas quando vieram pra cá também repararam e falaram assim, tá certo que os caras não estão fazendo mais do que obrigação, né? Mas eu percebo aqui que tem muito homem que andando com um carrinho de bebê. E realmente, assim, sem estar com a esposa, tem muito homem que você vê levando os filhos, estando com carrinho, com criança, sabe? Levando a vida normal, que deveria ser o correto, já que a obrigação não é da mulher. Mas, assim, é uma coisa que a gente repara, sabe? Que aqui os pais parecem ser mais presentes. Porque eu lembro que no Brasil tem muito uma coisa, assim, de... Perguntam muito da sua vida, perguntam principalmente da mãe sempre, que a mãe é uma santa sagrada, assim, que é um pensamento que eu não gosto. Mas do pai, ninguém pergunta. Tem uma coisa assim, tipo, por que pode ser que ou a maioria tem problema com o pai, ou às vezes nem sabe quem é, ou sabe quem é, mas nunca viu. Tanto que tem aqueles casos assim na internet que a pessoa sofre bullying por falar que tem um pai carinhoso, sabe? Porque é muito gatilho pra muita gente. Mas eu percebo que é uma questão no Brasil. Imagino que em outros lugares também. Então, aqui os pais são mais presentes na vida das crianças. Aqui é normal desde a década de 90, né? Pais pegarem férias de paternidade. Por exemplo, meu pai pegou de levar os filhos para brincar. Não significa que os pais estão emocionalmente juntos, né? Porque aqui tem o grande problema de pais não falarem. E principalmente quando a criança chega na adolescência, começam as brigas de quem que se impõe e fazer à vontade, né? Então aqui é muito normal sair de casa já com 15 anos
Um dos professores meus de espanhol falou que ele saiu de casa com 13 anos. Porque aqui tu ganha todo o apoio, né? Então tu pode se separar dos seus pais, se tu quiser. Então tem essa coisa, os pais são mais presentes, mas não necessariamente significa que eles tenham uma relação boa com eles. E dos velhos, né? Aqui tem toda uma... Aqui na Finlândia, né? Pirâmide populacional é que a maioria é velho. Aqui nascem poucas pessoas. Então aqui tu vê muito velho andando, só que em vez de velho andando na rua, só que em vez de andar ali se ver sozinho, tu vê às vezes gangues de velhos, grupos de velhos que vão fazer atividades coletivas. Então aqui tem bastante coisa para idosos fazer e as ruas são seguras, né? Então eles têm todo um apoio para poder viver suas vidas individuais ou com grupos de amigos, eles não ficam presos na casa. Isso no Brasil eu só vi em Santos. Em Santos eu lembro que eu via bastante, assim, de idosos andando junto, assim, no shopping, na praia, indo naquelas festinhas nas pracinhas, as coisas assim. Não sei se porque talvez lá tem uma população mais idosa e aí, consequentemente, mais ativa. Ainda que a cidade não tivesse exatamente preparada para esses idosos, assim, sabe? Com acessibilidade, um caixa preferencial, essas coisas eu lembro que não tinha muito. Como é que é aí na cidade de vocês? Porque eu realmente não vejo muito idoso ativo assim. Tem uma outra questão que eu acho que vale a pena falar, mas que a gente não vai falar nesse vídeo. A gente pode fazer um vídeo separado depois sobre isso, que é a questão da xenofobia se eventualmente você entrar numa família de finlandeses, tá? Então, assim, é uma outra questão, é uma coisa que não acontece só aqui na Finlândia, mas eu já vi vários relatos de imigrantes que sofrem violência, não do parceiro, que geralmente a preocupação é essa, né? Sofrer violência por parte do parceiro ou da parceira. E eu já vi casos aqui que é sofrer violência por parte dessa família, sabe? Desde provocaçõezinhas até outras coisas mais graves, tipo violência patrimonial. A gente fala disso no outro vídeo. E outra coisa que aqui também tem, né, que casamento homoafetivo é permitido desde 2015. Então aqui tem casamento gay, aqui pode adotar criança, ser homossexual. Então nessa parte o conceito de família aqui é um pouco mais ampliada fora do heteronormativo. Outra coisa que eu notei também ainda nessa parte de dependência por parte dos familiares, assim, né, dessa parte financeira, eu não vejo aqui as pessoas pegarem coisas emprestadas um do outro. Por exemplo, tem famílias no Brasil que eu lembro de amigas contando que tem um cartão de crédito que é o cartão da família toda. Todo mundo usa e aí no final você pega lá na fatura e cada um coloca quem gastou o que e paga. Aí vai de cada um para emprestar isso, não. Mas assim, pegar carro emprestado, pegar coisas assim, material emprestado, air fryer emprestado, churrasqueira emprestada, carro emprestado para viajar, dinheiro emprestado também. Não vejo também essa participação financeira também muito grande aqui, sabe? Eu já vi que isso é comum na Europa também, porque eu lembro também de um vídeo acho que do Paul, daquele francês no Brasil, que ele falou, mesmo que minha família ganhar 1 milhão, minha mãe não vai me dar dinheiro agora que eu sou adulto. Se meus pais tivessem, sei lá, 10 milhões, eles não iam me dar dinheiro, velho. Eles iam falar assim, você vai ter que se virar. Já tive esse tipo de discussão com os meus amigos. Eles falam pra mim que pra eles é uma concepção diferente. Eles falam, se o pai puder ajudar, por que ele não ia me ajudar? E eu entendo que no Brasil tem um pouco mais isso, sabe? De coisas que são compartilhadas por todo mundo. Outra coisa que aqui também não tem é comparação de parentes. Aqui tu nunca ouviu falar dos primos, o que eles fazem, o que eles estão fazendo, se tu não for numa festa da família. Por exemplo, eu tenho primos aqui na Finlândia, mas sei muito pouco sobre a vida deles. Então aqui não tem uma pressão de ser melhor que algum membro da família, porque, como falei, a cultura aqui é bastante individual. Você próprio e com você com suas metas e seus padrões. Eu acho que era uma outra coisa que me incomodava também, por parte de pessoas que eu não tenho mais contato, que tinha isso da comparação, não apenas nisso do financeiro, do ficar comparando o primo, tipo, mas o seu primo tem a mesma idade que você, já passou em concurso. Não só isso, mas eu achava extremamente tóxico a coisa do comparar, assim, de uma forma geral, eu sinto que no Brasil, pelo menos a parte da minha família, era extremamente invasiva em relação a quem casou, quem descasou, como que tá criando neto, como que não tá criando neto, sabe? Entendo que isso é, pelo que eu falei, muito por parte de depender desse núcleo familiar e você não ter tanta autonomia para você fazer as coisas da maneira com que você quer, sabe?
E isso era uma coisa que me incomodava bastante. E esse foi o nosso vídeo sobre a diferença entre famílias finlandesas e brasileiras. Comente aqui o que vocês acham. Concordam, se vocês discordam, se vocês preferem um modo de família do que o outro. A gente tá ligando a câmera de novo porque tinha acabado a bateria. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, aperte o sino de notificações para ganhar as notificações do vídeo e... Nada!